Se você também quer saber por que os juros do cartão de crédito são tão altos, por que não adianta a gente simplesmente tentar diminuir esses juros através de uma lei, por exemplo, e, principalmente, como que resolve então? Fique aqui comigo nesse vídeo. Eu sou Ana Luísa Carvalho, eu sou especialista em investimentos, certificada pela Ambima, e eu trabalho com planejamento financeiro pessoal e familiar, palestras e treinamentos, e tenho um projeto de educação financeira para crianças e adolescentes. Então, vamos entender primeiro por que os juros são tão altos, principalmente do cartão de crédito, que é o que está sendo mais falado agora, né? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é juros. Os juros são o preço do dinheiro, né? Ou seja, quando você pega um empréstimo no banco, na verdade não é um empréstimo, você está alugando o dinheiro do banco. Logo, você vai pagar o valor do aluguel, né? Pelo tempo que você ficar utilizando o dinheiro do banco, ou seja, até você devolver integralmente. E os juros, o preço do dinheiro, ele é cobrado em forma de taxa de juros, é um percentual e não um valor de diária, por exemplo, como seria no aluguel de um carro, né? Dito isso, a gente precisa entender que os preços dentro de uma economia dinâmica, eles são livres, eles precisam ser livres, principalmente nesse mercado onde a demanda ela é elástica. Então vamos lá. Quando um banco ele empresta dinheiro, ele não está emprestando dinheiro do banco, tá? O banco ele capta esse dinheiro no mercado, ou seja, o banco ele pega dinheiro emprestado do mercado, ele também se compromete a pagar uma taxa de juros daquele dinheiro, e aí ele usa esse dinheiro que ele pegou emprestado do mercado, que somos todos nós, né? Se você tem aí R$10 na poupança, você já está emprestando dinheiro para o banco. O banco pega esse nosso dinheiro que ele pegou emprestado da gente e aí ele faz o financiamento, o empréstimo pessoal, enfim. Então, existe o custo de captação desse dinheiro, tá? Além disso, tem também outros custos, o custo das equipes, de sistemas, da parte de tecnologia, de segurança principalmente, né? Entre outros, tem a margem de lucro do banco também. E aí, o que acontece? Quando uma pessoa vai fazer um financiamento imobiliário, por exemplo, a taxa de juros vai ser mais baixa. Hoje, a gente consegue encontrar financiamento imobiliário em torno de 12% ao ano. Por quê? Porque o risco é menor. Se a pessoa que pegou o financiamento não pagar, o banco vai lá, vai tomar o imóvel, vai leiloar o imóvel e vai reaver o seu dinheiro. Então, o risco é mais baixo, ele cobra menos. Já no empréstimo consignado, por exemplo, que também teve um bafafá uns meses atrás, né? Querendo também limitar aí as taxas. O que acontece? No empréstimo consignado, o risco ainda é menor do que o do empréstimo pessoal, por exemplo, porque existe uma fonte de renda ali mais garantida, digamos assim, mas já tem um pouquinho mais de risco. Por quê? Porque aquela pessoa que é pensionista, por exemplo, né, ela pode ter acesso a um crédito consignado, mas se ela vier a falecer e ela não tiver bens para quitar aquele financiamento, o banco também vai ter que ficar com esse calote aí, né, entre aspas, na sua conta de prejuízo. Então, isso também é precificado. Os juros do consignado hoje eles estão em torno de 25% ao ano. Vamos passar para os juros do empréstimo pessoal, né? Você chega no banco lá e fala, eu queria um empréstimo. Aí eles vão te pedir vários dados, vão querer avaliar sua renda. Esses juros atualmente estão em cerca de uns 150% ao ano. Nossa, é bem maior, né? Por quê? Porque não tem garantia, né? Quem me garante que você vai pagar? La garantia sou eu. E aí, isso não funciona muito bem, né? O banco, ele precisa precificar. Ah, mas eu tenho um ótimo histórico. Legal, se você tem um ótimo histórico, você vai conseguir negociar uma taxa melhor. Mas muita gente ou não tem histórico ou tem um histórico ruim. E aí os juros vão acabar sendo mais altos, porque o risco de o banco não receber é maior. E no crédito, no cartão de crédito, né, que é os juros do rotativo do cartão. Esses juros, eles hoje chegam em torno de 450% ao ano. Puxa, mas é exorbitante. Sim, é exorbitante, mas não é do nada, né? Existe toda uma construção para chegar lá. Então, primeiro vamos entender. O cartão de crédito, primeiro você utiliza ele para depois pagar, né? Então, você contrai uma dívida com o cartão, você compra um bem, o cartão vai pagar para essa loja, né? Onde você comprou aquele bem ou aquele serviço. Então, o cartão, ele já te adianta
o recebimento, né? E não só adianta, como ele garante o recebimento ao vendedor. Depois ele te apresenta uma fatura. Se você não paga a fatura até o dia do vencimento, aí sim é que você está entrando no rotativo. Só que quando você entra no rotativo, você não está contraindo uma dívida. A dívida você contraiu quando você fez a compra. Você já está ficando inadimplente, ou seja, eu tenho uma dívida e eu não paguei. Então, esses juros são mais altos. Existem outras coisas que entram aí nesse custo, né? Além de tudo que eu já falei antes e do grau de risco também do empréstimo, né? Que é o seguinte, quando você está inadimplente, né? Quando você dá um calote na sua dívida, o banco, ele lança isso dentro do prejuízo, só que ele não vai ficar com esse prejuízo para ele, porque nenhuma empresa pode dar prejuízo continuamente. Se isso acontecer, ela quebra. Na verdade, isso acontece com frequência e essas empresas quebram. Geralmente, a gente ouve falar menos dessas empresas. A gente ouve falar mais das empresas que dão lucro constantemente e, por isso, elas continuam no mercado operando. Então, dar lucro é essencial para que a empresa continue viva. Se ela der prejuízo, ela morre. Então, o que o banco faz? Ele avalia, ele faz um estudo. Qual é o grau de inadimplência que eu tenho? Eu tenho em torno de, vou chutar aqui, tá, gente? 10% de inadimplência. Outra coisa que ele avalia, qual é o grau de custo de fraude que eu tenho, né? Então, sabe aquele golpe do empréstimo consignado? Alguém faz um empréstimo consignado em nome de uma pessoa que está aposentada. Quando a pessoa identifica aqueles débitos lá na conta dela, ela vai até o banco e diz, não fui eu que contratei. E ela comprova que aquela assinatura não é dela. Então, é uma fraude. Se essa pessoa entra na justiça, além de ter aquele empréstimo cancelado, né, e o banco vai ficar com um calote, né, o banco ainda tem que pagar danos morais, corretamente, obviamente. Só que isso é uma fraude, né? Não importa quem cometeu a fraude, mas o banco, ele precisa arcar com aquela fraude. E, de novo, isso vai para a conta do prejuízo, mas isso não pode ficar lá no prejuízo. Então, o que o banco faz? Ele já sabe que ele tem um grau ali de inadimplência, ele já sabe que ele tem um grau de fraudes ali, né? Custos com fraudes. E ele precisa embutir isso dentro do preço dos produtos. Então, se a gente tem um empréstimo pessoal em que 150% de juros ao ano, parte disso é custo do banco, parte disso é custo de captação daquele dinheiro que está sendo emprestado, parte disso é o dinheiro que não foi pago por outras pessoas e o banco vai reaver através do seu empréstimo também. Parte disso são os custos com fraudes que ele teve, que ele vai reaver com o seu empréstimo também. Ana Luísa, mas isso está errado, eu não tenho nada a ver com isso. Não é que está certo ou está errado, é como funciona. Ou o banco quebra, ou o banco vai passar esse custo adiante. E não é só o banco que faz isso não, todas as empresas fazem isso. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Então, se a gente simplesmente vai lá e faz uma lei dizendo que os juros, né, que é o preço do dinheiro, tem que diminuir, o banco ele vai fazer a seguinte conta. Bom, se eu baixar os juros e eu tiver prejuízo, eu vou quebrar. Então, eu prefiro não oferecer mais esse crédito, não trabalho mais com essa linha de crédito, porque isso aqui vai me dar um prejuízo e, beleza, vou atuar com os meus outros produtos. O banco nunca quer fechar uma linha de crédito, porque banco faz isso, ele é feito para emprestar dinheiro, captar e emprestar, intermediar, na verdade. Então, ele nunca quer fechar uma linha de crédito, mas é igual ao mercado. Se você congela o preço da água mineral no mercado, não, a água é uma coisa importante, agora a água só pode custar R$3. No primeiro mês que o mercado ele compra a água por R$1, ele vai vender a R$3. No segundo mês que o mercado vai comprar a água a R$2, ele vai avaliar se ele vai vender a R$3 mesmo, mas tudo bem. No terceiro mês que a água está custando R$3,50, o mercado não vai mais comprar uma água a R$3,50 se ele é obrigado a vender a R$3. Ele simplesmente não vai vender mais água mineral. É isso que acontece. Se o banco avalia que aquele empréstimo numa taxa de juros mais baixa vai gerar mais prejuízo do que qualquer outra coisa para ele, ele simplesmente deixa de ofertar aquela linha de crédito. E aí você diminui a quantidade de crédito na economia. Mas isso é ruim? Bom, aí tem vários desdobramentos, né, que a gente tem que estudar mais a fundo, mas o ponto não vai resolver o problema de dar crédito de maneira mais barata para todo mundo. Então, como é que a gente resolve afinal, né? Eu quero
ter crédito mais barato dentro da sociedade, mas eu quero fazer isso de uma maneira sustentável, sem esgotar as linhas de crédito. Bom, para isso, a gente precisa olhar para a macroeconomia. A gente precisa fortalecer a nossa moeda, fortalecer a nossa economia, desenvolver o ambiente econômico, né? Facilitar o ambiente de negócios para que mais e mais empresas venham a produzir mais e isso suba a renda de todo mundo. Aí sim a gente consegue baixar a inadimplência, reduzir o nível de fraude e, consequentemente, cair os juros do cartão. Gostou? Então deixa o seu like, faça a sua inscrição aqui no canal e comenta aqui no vídeo. Obrigada, tchau, tchau!